Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos orar. Santo Deus, diante da Tua palavra nós estamos, ó Pai, como povo do Senhor, pedindo ao Senhor que fale poderosamente aos nossos corações e que nos instrua, Senhor Deus, conforme a Tua santa e boa vontade. Ilumina os olhos, ó Pai querido, para que possamos ver o brilho da Tua palavra e creiamos de que é o Senhor quem fala conosco. Rogamos a Ti, pedimos isso ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. No ano de 1948, o Reino Unido celebrou com grande pompa, com grande celebração, uma grande festa, o nascimento do Príncipe Charles, hoje rei do Reino Unido. O Príncipe Charles havia nascido e toda a nação do Reino Unido, todos aqueles países que compõem o Reino Unido, estava em grande celebração e festa por causa do nascimento do pequeno príncipe Charles.
Uma coisa muito interessante é que disparos e salvas de canhão e disparados de canhão aconteciam, os sinos na abadia de Westminster tocavam, e todo o palácio de Buckingham estava em festa, porque o príncipe esperado havia nascido. De fato, quando príncipes nascem, quando reis nascem, há uma grande festa, há uma grande celebração. É de se estranhar quando um rei nasce ou uma figura notável nasce e não há uma grande celebração. Nós, no costume da nossa casa, quando um filho, ou quando um neto, ou quando alguém de alguma família que nós temos muito carinho, tem um bebê e esse bebê nasce, nós celebramos e celebramos com grande alegria. O fato é que, apesar de essa ser uma prática bastante comum, não é nem de perto o que acontece na cena do que está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2. Nós temos que lembrar que o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 1 e o capítulo 2, é chamado de o prólogo, o início, uma maneira ao qual o evangelista escolheu para apresentar a pessoa de Jesus Cristo. O evangelista escolheu narrar alguns fatos da história de Jesus, e usando a narrativa desses fatos sobre a história e o nascimento de Jesus, fazendo uma marcação, na verdade, 4 marcações, marcando o nascimento, ou tudo que envolvia o anúncio do nascimento de Jesus, com os seus 4 nomes. Vimos que o primeiro nome apresentado pelo evangelista Mateus é o nome Cristo, como está descrito no capítulo de número 1. Ele será chamado o Cristo. O Cristo significa que ele é o ungido, o Messias, o rei que foi prometido aos pais, aliás, o rei que foi prometido, cuja o seu nascimento e o seu governo não se apartaria do trono de Davi. Esse Messias, ele era extremamente esperado pelo povo de Israel, e principalmente esperado depois dos muitos cativeiros que eles tiveram. O segundo nome que é apresentado é o nome Jesus, nome esse que é dado pelo anjo quando aparece em sonho, tanto para Maria quanto para José. E no texto do Evangelho de Mateus, no sonho em que aparece para José, vai dizer então que ele deveria ser chamado de Jesus. Jesus é o nome grego para o nome Josué, que significa o Senhor salva. Este nome também marca de que esse que é prometido e esse que haveria de nascer, salvaria o povo do pecado deles, como está descrito também no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1. O terceiro e último nome que aparece no capítulo de número 1 é o nome Emanuel, que o próprio evangelista faz questão de comentar e dizer o que significa este nome. Este nome significa Deus conosco. O que também vimos no último sermão é que o nome Emanuel não mais aparecerá em nenhum momento no Evangelho de Mateus. Ao longo de todo o Evangelho, os nomes que aparecerão serão os nomes Jesus e o nome Cristo. E o nome Emanuel não seria um nome que seria falado nas ruas, mas seria um nome que seria pronunciado todas as vezes que alguém reconhecesse Jesus como Deus. O nome Emanuel revela a deidade, revela quem ele é, e só seria dito por aqueles que o reconhecessem como Deus. Tanto as pessoas que viviam no contexto imediato da narrativa do Evangelho, quanto pelos leitores do Evangelho de Mateus. Todas as vezes que o leitor do Evangelho reconhece que Jesus é Deus, ele vai dizer Emanuel, chamará o Senhor Jesus por este nome. O quarto e último nome é o nome que aparece no capítulo de número 2, o nome Nazareno. Um nome um tanto quanto estranho, e um nome que, na construção deste evangelho, e na maneira como o evangelista escolhe apresentar este evangelho, vai mostrar o antagonismo em relação ao nome Emanuel. De fato, o que nós podemos reconhecer e identificar no capítulo de número 2, é que Jesus, ele é rei, mas ele é o rei que foi desprezado. E é assim que nós vamos meditar nesta noite, falando sobre Jesus Cristo ser o rei desprezado pelos seus e adorado pelos estrangeiros, de que Jesus é o rei desprezado, perseguido pelo poder humano e protegido pela providência divina,
E ele é o rei desprezado, que foi identificado como um desprezado para cumprir os planos e os propósitos de Deus. Vamos então olhar então para o texto, para o primeiro destaque, para o primeiro ponto que nós podemos olhar para esse texto, de que Jesus é o rei desprezado que foi ignorado pelos seus e adorado por estrangeiros. O que nós temos nos versos de 2 até o verso de número 12, é a história, ou a narração da história, dos magos que se achegaram até o Senhor Jesus, ainda quando criança. Essa é uma história muito conhecida, aliás, não faltam canções de Natal, ou não faltam desenhos natalinos que de alguma forma tenta retratar essa história. O grande problema é que essa história, nem sempre ela é relatada como de fato aconteceu. Há muito folclore, por incrível que pareça, ao redor da história dos magos e a visita ao Senhor Jesus Cristo. A cultura cristianizada ao longo da história até resolveu dizer quantos magos tinham. Vai dizer que haviam 3, e eles eram reis. 3 reis magos. E a história, inclusive, humana, vai dar até nome para estes reis. O fato é que a Escritura não diz quantos eram. No verso de número 1, você vai ver que vai dizer que vieram alguns magos do Oriente. Vieram uns magos do Oriente. Esses magos, a expressão magos aqui, não é porque eles eram pessoas que lidavam com magia ou com coisas ligadas à necromancia ou feitiçaria, mas é a ideia de que eles eram sábios de uma nação distinta, cuja a sua capacidade fazia com que eles percebessem coisas na astronomia, eles poderiam ver coisas nas estrelas, eles poderiam juntar profecias de outras nações e ver o cumprimento destas profecias ao longo da história. É muito interessante também pensarmos que estes homens vindos do Oriente não têm aqui de que nação eles eram. Logo, não podemos dizer que estes homens eram homens israelitas. Não podemos dizer que estes homens eram judeus e que por serem judeus e serem israelitas, então eles eram profundos conhecedores das Escrituras. O fato é, eles eram profundos conhecedores das Escrituras, mas não como judeus, não como israelitas. O texto bíblico também não vai nos dizer de onde esses homens aprenderam isso. Alguns podem até dizer que eles vieram da Babilônia e talvez tenham aprendido ali no período em que a nação israelita ficou no cativeiro babilônico. Uma coisa é certa e uma coisa nós podemos dizer: eles tinham conhecimento das profecias que eram dadas ao povo de Israel. Eles conheciam profetas como Miqueias, eles conheciam profetas como Isaías, eles conheciam profetas que anunciavam de que o Messias viria e tinha inclusive a localização do nascimento do Messias. Nós lemos na liturgia agora à noite a profecia de Miqueias, aonde dizia que de Belém viria aquele que seria o rei, que governaria e que traria paz ao povo. O que é muito importante nós olharmos é que, apesar de os estrangeiros conhecerem as Escrituras, os israelitas deste tempo haviam se esquecido e abandonado as profecias que eram apresentadas anunciando o Messias. Veja que quando eles chegam na cidade, eles estão animados, eles estão felizes e eles perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Verso de número 2. Porque eles vão dizer: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles vieram com muito ânimo. Aliás, mais à frente, vai dizer isso, de que eles estavam ali em júbilo. No verso 10 vai dizer que com intenso júbilo eles adoraram ao Senhor Jesus. Estes homens tinham uma grande expectativa, eles atravessaram países, eles atravessaram desertos, eles se deslocaram por grandes distâncias, com o objetivo de ver e de conhecer o Messias, o Rei prometido
pelas escrituras de quem muitos e muitos homens haviam falado anteriormente. O que é estranho nessa cena é o fato de que quando eles chegam e perguntam para as pessoas onde está o recém-nascido, o rei dos judeus, as pessoas não sabem responder. As pessoas não sabem dizer. Elas ficam tão incomodadas que isso vai gerando um certo alarme entre as pessoas. Verso de número 3. Ouvindo isso, alarmou-se Herodes e com ele toda a Jerusalém. Imagina, o Senhor Jesus Cristo já havia nascido, pois quando os homens, os magos chegam para visitá-lo, ele já havia nascido. Aliás, a estimativa de tempo de quando os magos chegaram para visitar Jesus, ele tinha por volta de 2 anos de idade. Significa que ele não é aquela figura que nós vemos nos presépios e as suas presepadas por aí, de que você tem Jesus numa manjedoura, vários animais ao redor e 3 homens ajoelhados entregando presentes a eles. Jesus já não estava mais na estrebaria, ele já estava numa casa, o tempo já havia passado. E apesar do tempo ter passado, ninguém de Jerusalém percebeu que o Messias havia nascido. Ninguém havia percebido isso. Eles tinham as escrituras nas mãos, mas não foram capazes de perceber as promessas e as profecias sendo cumpridas. Herodes vai se alarmar, e quando se alarma, chama então os sacerdotes e os escribas para tirar deles a prova. Aliás, Herodes, como um bom judeu, deveria saber de cor aonde o Messias viria. Afinal, se ele está assentado como um rei sobre Israel, não como um rei legítimo, mas como um rei interino, como um governador colocado ali sobre aquelas pessoas, a mando do Império Romano, para dar, uma certa forma, a eles um certo convívio, uma certa paz entre a nação de Israel. Herodes deveria saber aonde o Messias nasceria. Ele só não sabe como ele manda chamar os escribas e sacerdotes, que quando questionados, terão na ponta da língua a resposta. Verso de número 6. O verso de número 6 é a citação de Miqueias 5:2. É interessante nós pensarmos nisso, pois os escribas e fariseus eram homens que conheciam as Escrituras. Eles não eram pessoas que não sabiam e então tinham que ir pesquisar e depois de muito procurar, então eles teriam tido pela primeira vez na vida deles a informação de onde o Messias haveria de nascer. Não. Eles tinham clara e concretamente nas mãos deles a localização de onde viria o Messias. E eles respondem isso a Herodes. Isso é por si só uma lição muito interessante para nós. Pois, apesar de conhecerem demais as Escrituras, não foram capazes de olhar para as Escrituras e com os olhos da fé e a confiança na promessa de Deus, reconhecer de que Deus cumpre os seus planos e as suas promessas. Estes homens sabiam dizer, eles sabiam responder, eles respondem corretamente, mas eles não conseguiram perceber tudo o que acontecia ao redor deles. Eles tinham as promessas, eles tinham o livro na mão, mas não eram capazes de ver o que o livro indicava e apontava. Herodes, então, vai dar um certo jeitinho, e Herodes é um homem cruel. Herodes é como que um rei que está de plantão. Herodes era um homem paranoico, cruel, um homem sanguinário. Quando nós lemos o que Flávio Josefo vai falar sobre Herodes, nós vemos que Herodes mandou matar a sua esposa favorita. Veja, ele mandou matar a esposa favorita. Alguém que age desta forma, 3 dos seus filhos ele mandou matar com medo de uma conspiração que esses filhos poderiam ter contra ele.
Este era um homem terrível, sanguinário, um homem cruel, um homem que tinha medo de conspiração, e agora ouve dizer que o rei dos judeus nasceu. Então, sem saber o que está acontecendo, como um homem desavisado e paranoico, Herodes agora então vai tentar improvisar um plano. Ele vai chamar estes homens, vai chamar os magos, verso 7, vai inquirir destes homens com precisão o tempo em que a estrela aparecera, para ter uma noção de há quanto tempo isso está acontecendo debaixo do meu nariz. Os magos informam a eles, dizendo que o menino haveria de nascer, que ele havia sido anunciado, que ele possivelmente nasceu em Belém. Então Herodes encaminha esses homens para Belém, dizendo: então tá bom, podem ir a Belém, e vocês, quando descobrirem o exato lugar, por favor, voltem aqui e me avisem. Os magos vão, e quando chegam no lugar, veem que a estrela do Oriente, que precedia, havia parado. E chegam até um local, uma casa. E quando eles chegam nesta casa, eles veem um menino, e eles fazem aquilo que qualquer um que se coloca na presença de Cristo deve fazer. Eles se prostram e eles o adoram. Essa é uma cena que eu não sei o quanto vocês tentam compreender o que está acontecendo aqui, mas deixa eu tentar me fazer um pouco mais claro. Estes homens eram conhecidos pela sua sabedoria. Então eu tento imaginar estes homens como homens mais velhos, homens com seus cabelos e com barbas mais brancas ou esbranquiçadas pelo tempo, homens que eram consultados por outras e outras pessoas, e que talvez as pessoas viessem de longe pedir algum conselho, alguma informação para eles. Estes homens viajaram distâncias e quilômetros e se colocam diante de uma criança e se prostram, pois eles sabiam diante de quem eles estavam. Eles não só, a cena aqui não é só uma cena de alguém que chega e se prostra, mas é de alguém que tem uma intensa alegria no coração por ter encontrado o Messias. Uma intensa alegria no coração por ter encontrado o Messias. E é interessante e é importante fazer esta comparação das reações antagônicas. Enquanto Herodes quer se manter de pé no seu trono e está irado porque um rei nasceu, os magos humildemente se prostram diante de Cristo, se prostram humildemente diante de Jesus e têm muita alegria nos seus corações, exatamente porque eles estão diante do Messias. A cena dessa narrativa é a cena de antagonismo entre desprezo por aqueles judeus que ignoraram o fato de quem Jesus era e afeição por aqueles estrangeiros que reconheceram que o Messias veio. E isso traz algumas lições para nós. Estes homens vão entregar esses presentes como uma celebração desta alegria. Estes homens vão trazer para Jesus, vão entregar ouro, incenso e mirra, que precisaria de um outro sermão para dar as explicações que envolvem esses presentes. Não é o foco e não é o tema da exposição desta noite, mas estes homens estão ali com celebração, com alegria no coração, ofertando ao Rei de todos, ao Rei dos Reis. E a primeira aplicação que nós fazemos aqui é a aplicação de que o desprezo que Jesus sofre aqui é o desprezo por aqueles que, apesar de conhecer as Escrituras, ignoram para quem as Escrituras apontam. E isso é uma das muitas ações, de muitas das vezes, das ações que nós temos na nossa vida. Apesar de muito conhecer as Escrituras, muitas e muitas vezes nós desprezamos aquilo que a Escritura quer que saibamos, creiamos e façamos. Herodes assim agiu.
Não só Herodes, mas os sacerdotes e escribas eram conhecedores profundos das Escrituras, mas rejeitaram a Cristo, pois não olharam para as Escrituras para ver o cumprimento das promessas. É possível estar sentado aqui. É possível ter o livro, a palavra do Senhor nas mãos. É possível cantar louvores, é possível estar aqui domingo após domingo, e a sua relação com aquilo que lhe é apresentado na pregação, nas aulas, aquilo que lhe é apresentado sobre Jesus, ser por você uma coisa sem a menor importância. Desprezo. O desprezo não é só um desprezo ativo em que vem e cospe na cara, mas o desprezo pode ser simplesmente dar pouca importância para aquilo que verdadeiramente importa. Estes homens tinham tudo nas mãos e eles não deram nenhuma importância para aquilo que aconteceu. Indiferença. Indiferença é uma maneira de desprezar. E quando nós somos indiferentes com as coisas do Senhor, nós estamos não só desprezando a sua palavra, mas desprezando o próprio Deus que se revela por esta palavra. A indiferença espiritual é uma maneira silenciosa em que muitas das vezes o nosso coração nos leva a agir. Mas o que também esse texto nos mostra é que, apesar do desprezo, apesar da indiferença, Deus também chama quem está longe para perto dele. Estes homens vieram de uma nação completamente distinta da nação judaica ou israelita. Estes homens, eles não são nem identificados de que país eles são, mas o Senhor os chama. O Senhor trouxe estes homens para mostrar que, na sua santa vontade, Ele traz para perto, por causa da sua graça, até mesmo os improváveis. Aqueles em que a gente nem imaginaria que poderiam ser chamados. O Senhor vai chamá-los, e não só vai chamá-los, mas vai fazê-los crer e fazê-los ter discernimento do que é a sua palavra. O Senhor alcança quem Ele quiser alcançar. Não há limites, não há nação que limita a ação de Deus, pois quando Deus age, Ele pode trazer de qualquer lugar aquele que pela sua vontade soberana, livre vontade, aquele que pela sua vontade benevolente, Ele quiser trazer para perto de si. Crianças, eu gostaria que vocês anotassem isso, de que a salvação, de que o Senhor salva quem Ele quer. O Senhor salva quem Ele quer. Ele não quis salvar aqueles judeus, aqueles escribas, Ele não quis salvar Herodes, mas Ele quis resgatar e se apresentar como Senhor para os estrangeiros, para aqueles que não eram israelitas. A segunda lição que esse texto nos traz é de que, depois desses homens terem adorado a Deus, porque Deus lhe abriu os olhos e lhes abriu o coração, é perceber de que o rei desprezado foi perseguido pelo poder humano, mas foi protegido pela providência de Deus. Versos 13 ao verso de número 18. Herodes, então, não vai receber. Herodes não vai receber de volta as informações dos magos. Estes magos vão ser advertidos em sonho pelo anjo. E eles vão regressar por outro caminho. E depois de passar um certo tempo, não muito, vai aparecer o anjo do Senhor a José, de novo. E o alerta e a transição entre o que há entre os magos visitando Jesus e o anjo aparecendo a eles, e o anjo aparecendo a José, a ideia de que o tempo não passou muito. Mais uma vez José é acordado no meio da noite por um anjo. Talvez para José isso já estivesse virando um certo hábito. Ser acordado por um anjo com notícias
que são um tanto quanto chocantes desta vez. O anjo acorda José e vai dizer para ele se dispor, pegar o menino, a sua mãe, e fugir para o Egito. Veja que interessante. No verso 14 vai dizer que, dispondo-se ele, tomou de noite o menino. Significa que José saiu imediatamente. Não esperou passar 2 dias, e aí na calada da noite, esperou uma determinada noite para sair. A ideia aqui é uma ideia de saída, de fuga, rápida e imediata. E o anjo vai dizer para eles que eles deveriam ir para o Egito. O motivo de ir para o Egito é, obviamente, o que vai dizer a profecia, para que se cumpra o que foi dito na profecia. Aliás, Mateus vai fazer uma série de citações proféticas aqui, serão 5 citações. E na citação que ele vai fazer, dizendo que chamou o filho do Egito. Ou seja, aquilo que já havia sido feito antes de resgatar o seu povo do Egito, agora ele vai enviar o Messias para o Egito. Um dos motivos de o envio para o Egito é para que isso saísse do alcance de Herodes, de que isso saísse do alcance do Império Romano, de tal forma que Herodes não desse um jeito, talvez até com ações de outros governantes, chegar e identificar quem era Jesus e mandar matá-lo. Então o anjo vai mandar José ir para o Egito com o objetivo de afastá-lo completamente do alcance e da espada de Herodes. Mas Herodes é um homem bastante cruel. A decisão divinamente dada, estratégica, planejada e profeticamente anunciada, vai levar José, Maria e Jesus para o Egito. E uma coisa que é interessante também pensar é que eles deixaram de ser pessoas pobres, pois a maneira como aquilo que os magos vão entregar para eles, vão dar a eles riquezas. Se antes José e Maria não tinham recursos para fazer uma fuga rápida ou viver em um país distante, agora Deus, pela sua providência, enviou os magos para dar recursos a eles. Os presentes, ouro, incenso e mirra, apontam para os ofícios de Jesus, profeta, sacerdote e rei. Mas também na providência de Deus, era a maneira pela qual eles teriam recursos para viver no Egito por um longo período. Agora, eles tinham dinheiro suficiente para fugir, tinham dinheiro suficiente para viver e viver dignamente no Egito, sem outras dependências, sem a necessidade de depender de outras pessoas, o que obviamente iria expô-los ainda mais. Deus provê por meio dos magos a fuga. A fuga é indicada e os recursos são providenciados por Deus. Deus sustenta e Deus cuida de cada detalhe. Nós lemos na nossa confissão de fé de Westminster como que Deus cuida de todas as coisas, de como que Ele faz com que todas as coisas aconteçam conforme a sua vontade. E o envio destes homens também cumpria parte desse propósito providencial de Deus, de prover os recursos para os pais, para o sustento, para aquela família que teria que viver no Egito como estrangeiros um bom período da vida deles. José, Maria e Jesus agora são refugiados. Eles estão fugindo da perseguição, e a simples existência de Jesus já ameaça o poder de Herodes. Então Herodes agora vai querer engendrar o seu plano de mandar matar todos aqueles que poderiam de alguma forma estar naquela faixa etária em que os magos anunciaram. Ele vai então mandar matar os inocentes, do verso 16 ao verso de número 18. Herodes vai mandar matar todos os meninos de Belém, mas para garantir até das cidades ao redor de Belém, de tal forma que se você matar todo mundo que tiver de 2 anos para baixo, garantidamente este que nasceu não mais estará vivo, não a mais ameaçará o trono de Herodes. O profeta Jeremias já havia anunciado de que Raquel, representando as mulheres israelitas,
chorariam e pranteariam a morte dos seus. A cena aqui é uma cena sangrenta, é uma cena cruel, de um homem egoísta, de um rei usurpador, de um governante, de um senhor da terra, que querendo usurpar, desejou matar todos os filhos de Israel, a fim de que a promessa não fosse cumprida. Isso é obviamente uma relação muito próxima do que há, por exemplo, no Egito. Quando que no nascimento de Moisés, Faraó manda matar todos os meninos também. E é interessante nós percebermos de que Satanás sempre agiu assim, tentando destruir a semente da mulher. Todas as vezes que ele tentou, ele fracassou. E esta é mais uma cena de fracasso de Satanás e de todos os filhos da desobediência. Ninguém pode reter e ninguém pode conter a mão de Deus. Ninguém pode frear, ninguém pode parar e ninguém pode alterar os planos e as promessas de Deus. Elas irão se cumprir, quer o homem queira, quer não queira. E aqui, esta cena cruel das mães chorando, pranteando, elas pranteiam por causa dos seus filhos que foram arrancados deles, mas o Senhor ainda preserva o Messias, o prometido Salvador do povo. E nós temos algumas aplicações que podemos tirar aqui. Herodes vai de alguma forma representar todo o poder humano que não quer se dobrar diante de Jesus Cristo. Herodes vai representar estas ações destes governos cruéis que rejeitam Deus e tudo aquilo que Deus oferece. Mas uma coisa, nem Herodes e nenhum dos governos dos reis, dos homens que se opõem a Deus podem fazer, nenhum deles podem parar ao Senhor. Ninguém pode conter a mão de Deus. Homens orgulhosos que não suportam a ideia de um Deus, homens arrogantes e irados que se rebelam contra Ele e que fazem tudo para destruir as coisas que de alguma forma lembram a bondade ou a pessoa de Deus. Tentam destruir a imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que vão mudar a verdade de Deus, vão deter a verdade pela mentira, vão dizer que vão adorar a criatura no lugar do Criador e que vão mudar até a maneira de se relacionar, pois a sua rejeição contra Deus é tão intensa que querem mudar tudo aquilo que Deus considera bom. Ainda hoje há quem odeia a ideia de Jesus, ou odeia a ideia de que Jesus reina, e de que a pessoa de Jesus Cristo, não só Ele é o Rei, o Senhor sobre Israel, mas Ele é o Senhor sobre toda a criação. A rejeição e o desprezo à pessoa de Cristo ainda permanece nos dias de hoje. A rejeição e a perseguição humana ainda permanece, mas o Deus da providência cuida de cada detalhe. Crianças, eu gostaria que vocês anotassem: o Deus da providência cuida de tudo. O Deus da providência cuida de tudo. Deus cuidou de cada detalhe, e não só preservou José e Maria, mas preservou o Senhor Jesus Cristo pelas suas ações, pelo envio dos magos, pelos presentes que os magos deram, e por colocá-los em uma localização aonde o braço de Herodes não alcançaria. O plano redentor não pode ser parado. A terceira e última lição que esse texto nos traz é de que o rei desprezado é identificado com os desprezados para cumprir o plano de Deus. E isso está descrito nos versos 19 a 23. Depois de Herodes ter morrido, depois de Herodes ter morrido, qualquer um pudesse achar que José poderia voltar então para Israel, voltar para Belém e viver ali a sua vida como belemita que ele era, como belemita que Maria era.
Eles eram belemitas, eles nasceram em Belém, eles eram do povo de Belém, e onde eles deveriam viver, naturalmente viveriam em Belém. Então Herodes morre, o anjo do Senhor mais uma vez vai aparecer em sonho para José, no Egito, e vai dizer para ele: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e volta para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Ele vai voltar, ele vai regressar, mas ele não vai regressar para Belém. José fica sabendo, e advertido também em sonho, que Arquelau é o governante da Judéia. E Arquelau era um homem tão cruel quanto seu pai. Aliás, papai Herodes deve ter ensinado muito bem como ser um ser desprezível. E você também deve imaginar que, para ser filho de Herodes e estar vivo, boa coisa também você não deve ser. Porque sobreviver a um pai tão cruel, você também não deve ser tão boa gente assim. Arquelau era também um homem terrível. Arquelau também era um homem sanguinário. A diferença de Arquelau para Herodes é que o poder político de Arquelau era menor. Mas ele também era um homem terrível, que mandava matar, um homem irado e um homem que tinha medo de muitas conspirações. O anjo adverte José e então eles não voltam para a Judéia. E eles vão viver numa cidade de Nazaré. Se você conhece um pouquinho da localização ou de como as coisas estão dispostas em Israel, você vai ver que, ao invés deles estarem mais na região sul, ali em Judá, eles vão para a região mais ao norte, viver na região da Galileia, especificamente numa pequena cidade chamada Nazaré. E quando eles vão viver nessa cidade, Nazaré, o evangelista Mateus vai dizer que isso cumpre. Diferentemente do que foi citado anteriormente, quando ele diz que para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, vai citar Miqueias, e depois vai dizer como foi dito, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, e vai citar depois Oséias. Pela terceira vez vai dizer para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, e vai citar Jeremias. Desta vez ele vai dizer pelo que foi dito por intermédio dos profetas, no plural. E você não achará exatamente o que está escrito: ele será chamado Nazareno, em um texto do Antigo Testamento. Então o que Mateus quer fazer aqui? Ele está juntando uma série de citações do Antigo Testamento em uma única frase. Ele está juntando uma série de citações do Antigo Testamento em uma única frase. E as citações do Antigo Testamento poderiam ser, por exemplo, Isaías 53, verso 3, Salmo 22, verso 6, Zacarias 12, verso 10. Todos estes textos apontam para o Messias e para o desprezo que o Messias receberia. O Messias sempre foi anunciado como alguém que seria desprezado. O Messias sempre foi anunciado como alguém que seria rejeitado. O Messias sempre foi anunciado como alguém que as pessoas não levariam em conta. E Mateus então junta estes textos e sintetiza esses textos dizendo: ele vai ser chamado Nazareno. E isso, para o contexto da época, fazia muito sentido. Afinal, Nazaré era uma cidade tão pequena, que ela era uma cidade desprezível. Eu sou paulista, e aí as pessoas acham que eu nasci em São Paulo, na capital. Mas eu nasci numa pequena cidade de São Paulo chamada Poá. Uma cidade que é conhecida como uma cidade de primeira. Se você engatar a segunda marcha, você já está em outra cidade. As cidades, quando elas são pequenas, elas têm pouca relevância, principalmente para as cidades ao redor, elas são tratadas como cidades com desprezo. Veio lá de não sei onde, é um povoado. Essa é a ideia que Mateus está trazendo aqui. Jesus vai nascer em Nazaré, e Nazaré era uma cidade que era tratada com desprezo, porque ela era muito pequena. Jesus vai exatamente ser levado para Nazaré, uma cidade pequena, para cumprir o que os profetas do Antigo Testamento disseram: ele será desprezado.
E aqui aparece o quarto nome: Nazareno. Nazareno era um nome para ofender, não era um nome para elogiar. Dizer que alguém era um nazareno era dizer: esse aí é um qualquer. É um desprezo. As pessoas, quando chamavam, as pessoas olhavam para as pessoas de Nazaré, elas olhavam para as pessoas com desprezo. Então o Messias que seria rejeitado, seria chamado com desprezo. Como? Como um nazareno. Ser chamado de nazareno é ser chamado como um homem desprezado. Jesus carregará, desde a sua infância, o peso do desprezo que ele teria que sofrer na cruz. Desde pequeno, o seu apelido já era desprezo. Ele não seria amado por todos. Ele seria rejeitado. A rejeição de Jesus como nazareno não é só um detalhe cultural. É um retrato de como o mundo vê aquele que viria nos salvar. Jesus foi desprezado para se identificar com os desprezados, como pessoas que sem nome, os esquecidos, os à margem da sociedade, os abandonados espiritualmente e às vezes até socialmente. Nazareno assume, o nome Nazareno vai mostrar de que ele não é para alguns o Deus encarnado. E esse é o antagonismo que Mateus faz neste evangelho. Jesus, neste evangelho, vai ser sempre chamado por dois nomes, e não será Jesus Cristo. Para os que creem, ele será Emanuel, mas por todos aqueles que não creem, ele será Nazareno, desprezo. Todas as vezes que os homens estavam diante de Jesus e o questionavam, o indagavam, todas as vezes que os homens queriam olhar para ele e faziam perguntas: mestre, o que eu devo fazer para isso? Mestre, como eu posso herdar a salvação? E Jesus explicava e eles iam embora tristes, ou iam irados, ou iam de qualquer outra forma. Para eles Jesus era Nazareno. Todas as vezes que alguém ouvia a voz de Jesus como bom pastor e cria que ele era o Messias, para essas pessoas Jesus era Emanuel. E esse é o antagonismo que vai aparecer em todo o evangelho, e assim que o evangelista Mateus abre este livro. Ou Jesus é para você Emanuel, ou Jesus é para você Nazareno. Ou Jesus é para você Deus conosco, ou Jesus é para você Deus presente, ou ele só é mais um rejeitado em que você diz: é um nazareno. Em todo o evangelho de Mateus, o nome Nazareno só vai aparecer mais uma vez. E será no momento em que Pedro for questionado, em que e Pedro questionado vão dizer para ele: não era você que estava com Jesus o Nazareno? E ele vai dizer: não, não é. O nome Nazareno também vai aparecer na cruz. Aliás, uma plaquinha será colocada dizendo: Rei dos Judeus, Jesus de Nazaré. O Rei dos Judeus, esse na cruz, completamente desprezado. Quem é Jesus para você? Se Jesus é para você o Rei digno de adoração, em que você se prostra com grande alegria, como os magos fizeram, Jesus é para você Emanuel. Mas se Jesus é qualquer outra coisa, se Jesus é só o cara lá de cima, se Jesus é só aquele que veio te ajudar a resolver os seus problemas com finanças, se Jesus é só aquele que veio para resolver os seus problemas sociais, então Jesus é para você Nazareno. Quem é Jesus para você? Que Deus nos abençoe.